Olá, gente. Vamos falar sobre a prova de redação da AOCP para o concurso do Corpo de Bombeiros Militares, né, de Goiás. Aqui eu vou falar tanto para o cargo, né, de soldado, quanto quem vai concorrer também é cadete, tá bom? Tá, até porque o processo seletivo, a única coisa que muda vão ser as datas, tá? Em que vocês vão poder fazer as provas. Então, para quem tem condições, pode fazer as duas, né? Aproveitar as duas fases do concurso para cada cargo. Seguinte, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Andrade, eu sou professor de discursivas há mais de 2 décadas, né? Tenho ampla experiência em provas discursivas, praticamente de todas as bancas, né? Estou bastante tempo, somos professores mais antigas, vamos dizer assim, mais experientes no processo. Então, eu vou falar para vocês sobre a prova discursiva da OCP, vou mostrar um exemplo de composição, tá? Que eu acho interessante você saber. Então, aqui vai ser a primeira dica, eu vou de um modo um pouco mais rápido, tá? Para ser bem objetiva. Vamos lá, vocês vão enfrentar uma redação, né? Que vai se basear em um tema. Este tema pode ter mais de um fragmento, tá? E geralmente os fragmentos da OCP ajudam muito, tá, pessoal? Vocês podem ler bem. Que fragmento é esse, Júnior? São aqueles textos preliminares. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Aqui é a redação de uma ex-aluna, ela tirou total, tá? Que tá numa. Quer ver? Peraí. No meu material de aula tem aqui até a nota dela. É que aqui tá muito miudinho. Quer ver? Peraí, deixa eu pegar aqui do outro lado. Tá muito miudinho, então não dá para poder ler, perceber exatamente o que ela escreveu. Mas aqui eu não sei se vocês vão conseguir, ela tá com 10 em todos os itens, a prova ali 50 pontos, 50 pontos, tá? Vou tentar aqui estender um pouquinho, tá vendo? Então veja se foi possível notar, tá certo? E não é uma prova difícil não, tá, gente? É uma redação de dificuldade razoável, tá certo? Eu gosto de falar isso, que quando é difícil eu falo mesmo, olha, você vai enfrentar um concurso casca dura, mas esse daqui não. Então, essa prova, por exemplo, dessa aluna que eu mostrei para vocês, boa parte das ideias que tem no texto dela são inspiradas no próprio texto motivador. Ela não avançou assim muito para novidades, mas é claro que ela não copia. Você não deve copiar igual está ali. Mas é uma banca que te dá muitas ideias, facilita muito a vida, tá? Então, só para você ficar atento, essa é uma dica interessante. Tem textos motivadores que não servem para absolutamente nada, só complicam a vida do aluno, mas o da OACP tem muita utilidade, tá certo? Que ela traz muita informação. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia dissertação. Isso significa a gente não escrever no passado, tá? Principalmente. Veja que eu não estou falando o que é dissertação, mas evitem escrever no passado. A dissertação, ela se concretiza do presente para o futuro. Interessante isso. E outra questão, veja que a banca diz para você apresentar valores, opiniões, crenças, etc. Na verdade, o que você vai trazer são argumentos ou estratégias argumentativas, que são suas ideias. É sempre bom você amparar suas ideias com algum tipo de fonte, tá? Essa fonte podem ser, por exemplo, exemplos, certo? Você pode ter exemplos, comparações, fatos históricos, tá certo? Então é uma banca bem tranquila, ela valoriza a simplicidade do aluno. O que esta banca gosta? Vamos lá entrar aqui na parte de avaliação. Vocês vão notar que a banca tem uma avaliação muito equilibrada, diferentemente de outras bancas, né, que tendem a dar mais pontos para determinados itens, esta não é bem equilibrada. Mas, gente, quem apresenta um texto bem coeso, o que é um texto bem coeso? Um texto muito bem estruturado. Mesmo que as ideias sejam ideias simples, vai muito bem na OCP, tá? Então, mesmo que você apresente ideias simples, você vai muito bem na OCP. Então, a questão é a estruturação. Mesmo a banca fazendo essa divisão desta forma, o que a gente nota quando a gente chega à fase recursal e a gente vai reparar os textos, a estruturação pesa demais. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para isso, né? Exatamente pegando aqui um exemplo, tá bom? Eu vou pegar este exemplo que foi do ITEP. Acho que vai ficar mais fácil vocês perceberem do que até a prova daquela minha ex-aluna que tirou total. Porque aquela prova foi da CGE do Mato Grosso, falava sobre preservação do patrimônio público.
Então, só para vocês terem uma noção. Por exemplo, aqui havia textos de base, que tem redação, gente, que eu deixo a letra do aluno, que o aluno não se importa, mas tem redação que eu altero, eles dão a redação, não é? E só pedem, troca a letra, que às vezes o concurso está em andamento, essa coisa toda. Vamos lá. Caso o intérprete já passou. Mas isso aqui é uma redação de um ex-aluno que fez o concurso do ITEP em 2021. Também foi muito bem na redação, não tirou total, né, como a prova da aluna, que eu mostrei para vocês, mas ficou entre as 10 maiores notas daquele concurso. Então vamos lá. A partir da leitura dos textos de apoio, então havia textos de apoio aqui, elabora um texto dissertativo argumentativo no qual você se posicione sobre o seguinte tema: trabalho remoto no Brasil. Um dos temas mais queridos desta banca é trabalhar com tudo que acontece na internet, seja a mudança nas formas de produção, mudança nas formas nas relações de trabalho, nas relações sociais, nas liberdades, tá certo? O comportamento dos indivíduos, então ela adora esse assunto. E a banca pede, né, para que seu texto, apresentando fatos e argumentos, olha só, você tem que pegar elementos da realidade, revelem sua opinião sobre desafios e ou vantagens. Gente, quando a banca coloca o e ou, ela está te dando a oportunidade de você falar das duas coisas, falar de desafios ou vantagens, ou de escolher apenas um deles. Para isso, ela deixou o ou, tá bom? Então, este aluno aqui, vocês vão notar que ele vai falar basicamente dos desafios, certo? E os meus alunos seguem sempre a mesma técnica. É claro que a gente alterna um pouco, mas porque eu quero mostrar para vocês como esses dois alunos usaram as mesmas técnicas, tanto este quanto a outra aluna, e tiraram notas altíssimas. Olha só. Primeiro, começar com aquilo que muitas pessoas acreditam, ou seja, aquilo que é de conhecimento geral. Por que é interessante você começar dessa forma? Porque você vai criar aqui uma quebra, tá certo? O que é uma quebra? Um posicionamento. Então o examinador verifica a sua opinião muito rapidamente. Então veja como ele começa, ó. Muitos acreditam que no futuro o trabalho será desenvolvido em quase sua totalidade à distância. Ou seja, muita gente acredita nisso. Isso é a ideia de muita gente. Agora ele vai trazer a dele. Ocorre contudo, tá vendo? Esse contudo representa uma oposição. Quer dizer, não é bem assim. Ocorre contudo que é preciso ponderar se isso ocorrerá de fato, mesmo considerando os avanços tecnológicos que estão sendo anunciados e que certamente irão colaborar para a execução de tarefas de forma remota. Tá vendo o posicionamento dele? Eu vou mostrar que a aluna que tirou total vai pelo mesmo caminho. Esta aluna vai falar sobre a questão da necessidade de se preservar o patrimônio público. Então ela começa assim, ó. Sabe-se que o governo é muito requisitado pela sociedade para prestação de serviços públicos. Tá vendo? O sabe-se, a maioria das pessoas sabe, muitas pessoas defendem, é sabido, como se sabe, tá vendo? A opinião geral. Aí ela traz a quebra. Contudo, para além dos deveres que cabem ao Estado, é preciso que a sociedade cumpra seu papel na preservação do patrimônio público. Tá vendo? Veja que os dois começam exatamente dessa forma, tá? Então, estou dando uma dica para você fazer uma boa introdução a começar desta forma, tranquilo? E aí, o que eles vão fazer em seguida? Apresentar a síntese de argumentos, tá? O que é a síntese? Eles vão trazer aqui um resuminho do que eles vão fazer aqui e do que vão fazer aqui. Então, observe, ó. Isso se deve não só ao dever de cuidado que cabe a todo cidadão na manutenção dos bens públicos, mas também à necessidade de fiscalizar o governo fazendo uso dos instrumentos já disponíveis. Então, olha só, isso deve não só ao dever que cabe a todo cidadão na manutenção dos bens públicos, ela vai falar aqui, ó. Dessa forma, a conservação dos bens compartilhados por todos e a responsabilidade de cada indivíduo. Vai falar sobre o papel do cidadão. E aqui, mas também a necessidade de fiscalização é de fiscalizar o governo, fazendo uso dos instrumentos disponíveis. Aqui ela vai falar, ó, além disso, é imprescindível que a sociedade fiscalize a atuação governamental. E ela vai desenvolver aqui, tá vendo? Então, você vai ver que o outro vai fazer a mesmíssima coisa, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Olha só. Ó, ocorre, contudo, que é preciso ponderar se isso ocorrerá de fato, mesmo considerando os avanços tecnológicos que estão sendo anunciados e que certamente irão colaborar para a execução de tarefas de forma remota. Então, aqui ele faz a quebra, que é o seu posicionamento, não é? Diante daquela opinião geral, ou seja, ele traz a opinião geral para contrastar em relação ao tema e traz a dele. Nessa ponderação, cabe analisar dois cenários desafiantes. Vou falar.
A modalidade de trabalho remoto incluirá um número significativo de pessoas? Veja que ele faz em forma de pergunta, mas estão aqui as sínteses dos argumentos. Está aqui a síntese dos argumentos. Ó. A modalidade de trabalho incluirá um número significativo de pessoas? É uma pergunta que se faz. Quais serão os ônus dos trabalhadores no sistema à distância? Então, quer dizer, essa modalidade de trabalho remoto vai incluir todos os trabalhadores? E qual vai ser o ônus? O que vai sobrar de prejuízo para o trabalhador nesse sistema à distância? Tá vendo? E o que vai acontecer? Pela ordem, ele vai trabalhar cada uma dessas perguntas que ele mesmo fez. Olha aqui. Como já se observa, as novas tecnologias pronunciam mais conforto, mais agilidade. Ok. Observa-se, porém, que estas tecnologias nem sempre são acessíveis a todos, quer dizer, não incluirão todos os trabalhadores. Tá? Ele vai mostrar por quê. E aqui no segundo aspecto, ó, um segundo aspecto que chama a atenção no trabalho à distância é a carga de ônus que o trabalhador precisa suportar, ou seja, as desvantagens que ele vai enfrentar. Perceberam? Esse tipo de introdução vai fazer com que você faça uma excelente prova discursiva, tá? No Corpo de Bombeiros de Goiás. Agora eu vou falar, né, rapidinho, aproveitando aí do vídeo, tá? Vou falar sobre temas possíveis, tá, pessoal? E depois você aqui clique no vídeo pra gente poder dê lá o seu joinha ou faça seus comentários, que é pra a gente fazer mais vídeos sobre esta situação para vocês. Então vamos lá, possibilidades temáticas. Né? O que pode acontecer? Ó, desafio de se reduzir a extrema pobreza no Brasil. É assunto que pode acontecer, o nível de desemprego está muito alto, a gente tem muita pobreza no Brasil e este tema tem caído em alguns concursos públicos, tá certo? Inclusive foi o tema, salvo engano, eu não sei se foi, não foi da PCPR, mas foi de um concurso bem próximo à polícia do Paraná. Ou seja, a mesma banca tinha feito um concurso antes, naquela época, sobre este assunto. A filtragem racial na condução da segurança pública. A questão dos problemas raciais, né, quando você tem uma atuação de segurança pública. Vide aquele caso da PRF, gente, que criou aquela câmara de gás em que aquele rapaz, o Genivaldo, foi morto. Então, esses assuntos têm vindo muito à tona, né, e a gente está na carreira de segurança, bem ou mal o Corpo de Bombeiros é militar, isso pode ser assunto, tá? A liberdade de expressão no Estado democrático. Nós estamos em ano de eleição, esse é um dos assuntos mais quentes, tem acontecido bastante em prova de redação, entender esse processo da liberdade de expressão, geração de fake news, né? Possibilidade vamos dizer assim, de se acompanhar o Estado, exigir transparência, exigir prestação de contas, isso tudo tem a ver com liberdade de expressão. Os paradoxos da sociedade da informação e da comunicação. O que são paradoxos? São os contrastes, as diferenças. Ao mesmo tempo que a gente está numa sociedade muito informada, tem muita desinformação, entendeu? Então, isso é um assunto, um prato cheio para esta banca que adora falar de redes sociais. As transformações do mundo do trabalho do século XXI, a gente viu ali um dos temas, né, tratando da questão do trabalho à distância, mas não é só isso, tem muito mais assunto e pode ser que a banca volte a este assunto aqui, que é um dos queridos dela. E a confiança do brasileiro nos poderes republicanos e nas instituições públicas. Estamos em ano de eleição, então este assunto pode ser sim, não é? É um assunto que interessa. Vamos lembrar que o Corpo de Bombeiros é das instituições que mais tem a confiança da população, tá? Bom, se você gostou dessas dicas, quer estudar conosco, no Turma de Geração a gente tem o material completo, atualizado para você sobre as discursivas da OCP, 5 temas para você fazer suas discursivas e o dossiê da aprovação, que é o que tem garantido acerto, né? A gente tem acertado bastante questões em concurso graças a isso, tá? Sem contar que a gente tem o português, dicas de português para a prova objetiva da OCP. Se você, abaixo desse vídeo, tem um link, tá certo? Para você se inscrever pagando com 15% de desconto, podendo dividir em até 12 vezes sem juros, tá certo? No cartão, para você começar a estudar, tá bom? Beijo grande, até a próxima dica.